Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família. O seu segundo domingo de 2026, ano que chega com som alegre. Cante, ó estéreo. Começa a cantar. Feliz ano novo para você. E eu sei que você já possuiu, que você acredita e já declarou que este será o melhor ano da sua vida até então. É isso aí. E será? Porque tudo é possível aquele que crê. Feliz 2026 para você. Feliz domingo e que a sua semana seja incrível e que você se aproxime de Deus. Sim, se aproxime de Deus. Mais e mais, busque-o em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Você já fez o seu painel da vida dos sonhos? Tem visualizado, declarado, profetizado? Possuído, tem chamado as coisas que não existem, que não são como se já fossem. Vocês têm concordado, porque concordar é poderosíssimo. Não concorde com o diabo, concorde com Deus. Duvide de Satanás, dos seus sentimentos, mas jamais duvide da palavra de Deus. Nós temos as chaves do reino dos céus. O que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Um sim na terra é um sim no céu. Faça uso da palavra. Concorde em família. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu ali estou. Tudo que vocês concordarem aqui na terra será concordado no céu. Vamos, faça a oração do Pai Nosso, seja feito aqui como é no céu. Se livra dos embaraços, deixa as coisas mortas. Não seja uma pessoa almática. Viva pelo Espírito, ande no Espírito. Faça uso da mente de Cristo. Não viva de passado, deixe o que se foi. Você não pode mudar nada que já foi. O passado é passado, mas você tem hoje, o dia que se chama hoje. O amanhã você não tem, é só uma possibilidade. Então, você pode fazer aquilo que é preciso, tomar decisões, fazer aquela risca que eu sempre falo no chão e tomar decisões, fazer escolhas diferentes. Hoje, você pode se levantar, pegar a sua família com uma determinação santa. Nós vamos viver para Deus. Nós vamos colocar Deus no centro da nossa vida e vamos viver para Ele. Viva para algo maior que você. Vamos, não corra atrás do vento. Não viva uma vida onde você só busca as coisas que estão abaixo do sol, mas busca o que está acima, que é o Senhor do universo, aquele que é a fonte de vida, que pode todas as coisas. A única fonte de paz, de alegria, de segurança é Deus. É aquilo que realmente é de verdade, é real, porque tudo passa. Mas quem anda com Deus permanece para sempre. Você está vendo? Tudo passa.
Tanto que a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou, olha, não acumulem tesouro aqui, onde o ladrão rouba, a traça corrói e a ferrugem também. Coisas que um dia vão estar no ferro velho. Tem gente que está se matando por essas coisas. Porque falta identidade, falta propósito e acha que isso é viver. Mas acumulem tesouro no céu. Busquem coisas que vão além de vocês. Eu ouvi alguém contar que decidiu viver abaixo das suas condições, das suas posses, para investir a maior parte do seu dinheiro, dos seus rendimentos, do que tem, nas obras eternas. E a pessoa começou a fazer cálculos de coisas, sabe, básicas. Para que eu vou gastar com isso aqui? Para que eu vou desperdiçar com isso aqui? Eu quero investir nessa colheita de almas desta última era, dos últimos tempos. Eu quero investir em obras eternas, eu quero construir obras eternas, eu quero ser um financiador de verdade do reino de Deus. Eu não preciso de tudo isso, eu quero viver de uma forma mais profunda. Eu quero uma vida consistente, que me preenche. E a pessoa simplesmente decidiu. Eu vou viver abaixo e eu vou investir muito mais no reino. Porque a pessoa disse, é isso que me preenche, que me satisfaz. Eu tenho identidade de Cristo. Eu não preciso de um título, de uma marca, que expressa poder. Eu não preciso de nada disso para existir. Eu preciso de Deus. Eu preciso ter certeza de que eu vou me apresentar diante dele de mãos cheias. Eu não quero passar por esta vida acumulando coisas. Eu quero acumular no céu. Eu quero viver uma vida que vai além de mim. Gente, eu fico encantada quando eu encontro pessoas profundas, não rasas, sabe? Porque às vezes a gente vê gente, e aí você vê esse tipo de gente crescer absurdamente. Porque tem gente que vive, sabe, gastando dinheiro naquilo que não é pão. Assim, joga fora, desperdiça. Ele não para olhar e dizer, peraí, eu poderia investir isso aqui em algo muito, muito melhor, muito melhor. Muito melhor. Eu vou falar por mim, eu entendo essas pessoas perfeitamente, porque não existe nada que me preencha mais do que fazer para o reino e para pessoas. Quantas vezes eu tinha algo na minha cabeça ali, sabe? Vou comprar isso aqui, vou fazer, e de repente o Espírito Santo tocou em mim. Oferta isso aqui. Dá isso para alguém. Oferta na vida de tal pessoa. E eu olhar e, uau, é isso que eu quero. Eu quero viver essa vida elevada. Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Eu vou ler e depois falo, Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo, de sua ama, guarda-ama, do seu servo Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Olha o que é uma pessoa liberar palavras de destino poderosas sobre alguém. E foi exatamente isso que aconteceu.
É incrível. Então Rebeca e suas servas se aprontaram e montaram seus camelos e partiram com um homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Bir-Lahai-Roi, pois habitava, que quer dizer, o poço que Deus me vê, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar, ou em outra tradução, orar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Este capítulo é o maior de Gênesis, que fala do casamento de Isaque com Rebeca, que é uma representação de Cristo e a igreja. Abraão representa Deus e esse servo, o Espírito Santo, que é enviado para uma terra distante para encontrar a esposa de Isaque. E ora para que a sua missão tenha êxito. E ora a Deus e pede um sinal. Aquela que ele pedisse água, as moças iam para o poço, e aquela que ele pedisse água, não só daria água a ele, mas ia se colocar à disposição de dar água para os camelos dele, que eram 10. Ele pediu um sinal dificílimo, porque só alguém, realmente, só aquela que tinha se chamado, sabe, que o coração estava tomado por Deus, o espírito de servo, aquele desejo de servir, ia se colocar à disposição para fazer um negócio desse. Imagina dar água para 10 camelos sedentos que estavam viajando já há meses. Rebeca fez isso. Rebeca, porque a igreja do Senhor, aqueles que servem o Senhor, servem, imitam Jesus, o bom servo, o maior é o que serve. E aqui nós vemos uma história incrível. Este homem estava orando, estava vindo do poço que leva o nome Deus me vê, e Deus estava vendo. E agora ele tem o encontro com a sua noiva, e a Bíblia fala que ele amou, e ela trouxe consolo para ele, que é exatamente como deve funcionar num relacionamento. Esse homem ama sua mulher e cuida dela, e ela traz consolo, ela traz vida, ela é esse sol, esse dia que nasce com aquele sol, ela traz luz, ela traz alegria. Aqui ela sai com a sua ama e as suas servas. E é incrível o que o Espírito Santo deixou para nós. Quando nós lemos Gênesis 35, nós vemos ali o Jacó vivendo várias situações, e Deus mandando ele subir para Betel, e fazendo aquela limpa em relação à sua casa, ídolos, e naquela situação de aflição em relação aos siquemitas, enfim. E nós encontramos esse versículo como se ele tivesse aqui, sabe, fora de contexto, mas não. Olha só, Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alombacute, que quer dizer carvalho do pranto, carvalho do choro. Por que Jacó chorou tanto pela perda dessa mulher?
Porque essa mulher, que o Espírito Santo diz, não, tem que ter... Lá, quando ela saiu com a Rebeca, não falou o nome dela, mas aqui. Depois de uma vida inteira dedicada a uma família servindo. Ela serviu a Rebeca, a família da Rebeca. Ela viu a luta da Rebeca por 20 anos, estéril, esperando para gerar. Agora ela engravida de gêmeos. Ela viu os desafios, as brigas dos gêmeos. Ela viu, ela presenciou. Ela também foi a ama dos gêmeos. E agora, provavelmente, ela estava vivendo com Jacó, então provavelmente Rebeca já tinha morrido. E ela viu a dor da Rebeca de ver o filho mais velho envolvido com as mulheres cananeias, hititas. Ela vê o filho, o seu querido, preferido, tendo que fugir, e ela nunca mais o viu. E a Débora está ali, a ama dela, ajudando. E agora, então, provavelmente, Rebeca morreu e ela quer ir morar com Jacó, porque Jacó era mais de tendas, mais caseiro. Então, provavelmente, uma convivência maior com ela. E agora ela morre. E você vê o patriarca chorar a morte dessa mulher, que parece que não tinha expressão. Quem ela foi? Ela foi a ama. Mas ela foi uma serva que fez a diferença. Ela fez a diferença, ela viveu a vida dela para algo maior do que ela. Ei! Rebeca se mostrou uma serva. Sua ama viveu a vida servindo. Uma semana depois, aproximadamente, o Jacó perde a Raquel no parto de Benjamim. Então, num curto espaço de tempo, ele perdeu duas mulheres tão importantes na vida dele. E nós vemos ele chorar a morte da ama de Rebeca, que foi ama dele também, e do seu irmão. Essa mulher passou a vida servindo. E Deus está à procura desses servos. E nós vamos ver também Dorcas. Aqui em Atos 9:36, nós vemos Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente, morreu e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. Quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Esta mulher usou a habilidade dela durante toda a vida dela para vestir os necessitados. Ela era uma costureira, mas ela vivia rodeada de viúvas que eram pessoas necessitadas, e elas choravam a perda da Dorcas. E a Dorcas viveu a vida dela costurando. Ela serviu, ela fazia roupas para vestir os necessitados, mas agora ela morre e eles ficam aflitos e não dão aquilo como perdido e colocam o corpo dela num andar superior e chamam Pedro. E Pedro vem para orar pela serva que viveu a vida vestindo necessitados. E ele ora e ela ressuscita. Sabe, na vida de algumas pessoas o espírito de servo morreu.
e precisa voltar à vida. Onde estão os servos? Pessoas que decidiram viver para algo maior do que elas. Onde estão as amas, as Déboras, que decidiram viver para ajudar famílias, para apoiar famílias? Onde estão as Dorcas, que decidiram viver para vestir necessitados, para ajudar os necessitados? Gente nua espiritualmente. Onde estão as pessoas que foram chamadas para discipular outras, ensinar, apoiar? Onde estão os bons servos que decidiram viver a vida para algo maior, ajudando pessoas? Ei, o servo, o espírito de servo na vida de muita gente morreu e precisa ressuscitar. Nós precisamos tomar a decisão de viver além de nós. Viver para algo que vai além de nós. Porque as pessoas mais infelizes que eu conheço são aquelas egoístas, autocentradas, que vivem em torno delas mesmas. É sempre elas, e eu. Não é sobre você. É sobre algo maior que você. Deus nos chamou para servir. Tanto que ele diz que o maior é o que serve. Ele assumiu a condição de servo. E Paulo diz que a nossa atitude deve ser a mesma dele. Nós devemos nos esvaziar e viver para algo maior que nós. Vamos? Em 2026, Deus está te chamando a viver além de você, a ser um bom servo. E se o servo que habitava em você morreu, está na hora dele ressuscitar. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que esta palavra tenha impactado, Senhor, tenha movido corações, tenha constrangido e até perturbado, que essa pessoa não consiga mais viver uma vida pequena, atrás de coisas fúteis, inúteis, vazias, à base de sentimentos e, Senhor, algumas, é tudo sobre elas, vivem ofendidas, incomodadas, é tudo sobre elas e o Senhor vem e diz, não é sobre você, é sobre mim. Viva além de você, viva a sua vida como essas pessoas viveram, para fazer boas obras e produzir frutos, ajudar pessoas, vestir necessitados. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e peço, Senhor, que o servo que morreu seja ressuscitado nos corações em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu oro para que esses semeadores tenham essa visão de construir obras eternas, de serem financiadores de obras eternas. Onde esse programa estiver chegando, que esta palavra esteja mudando mentes, corações, vidas para sempre e levado a este alinhamento imediato. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca. É onde nós estamos.
Temos hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus. Pega a sua família, traga um convidado, vamos honrá-lo, adorá-lo, amá-lo, servi-lo. Esteja entre nós, é sempre um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 25 de janeiro, às 9 horas. Início do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Nós daremos a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2026 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Faça com todas as suas forças e você nunca mais será o mesmo. Meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Feliz 2026! Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.